Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez nós estamos aqui com muita alegria, com muita paz, com muito prazer e satisfação para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem escrita que introduz o tema de cada lição. Se você clicar no nome da lição, você tem acesso aos slides gratuitamente. Também nós temos disponível no nosso site os hinos que são cantados, que são indicados para ser cantados no tema de cada lição. Se você clicar no hino, você tem acesso, então, ao áudio deste hino e também a letra, para que você ensaie e cante juntamente com os irmãos na Escola Bíblica Dominical. Nesse primeiro trimestre de 2019, nós estamos estudando sobre o tema Batalha Espiritual. É o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Esta lição ela foi escrita e comentada pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Nesta semana nós estamos estudando a lição de número 8. Nossa luta não é contra carne e sangue. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então nós não lutamos contra carne e sangue. A nossa batalha é uma batalha espiritual. Venceremos a batalha espiritual contra o inimigo da igreja? Venceremos, mas nós vencemos com a autoridade ou na autoridade do nome de Jesus. Foi o que Jesus disse em Lucas capítulo 10 e o versículo de número 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Antes do fim do mundo, Jesus destruirá todo o poder das trevas, todo o império do mal, toda a força maligna, e depois ele entregará o reino ao Pai. 1 Coríntios 15, 24. Todo crente em Jesus, ele tem um conflito interno. É a carne contra o espírito. E só aqueles que andam em espírito vencem esta batalha espiritual. Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Para vencermos a nossa carne, nós precisamos andar em espírito, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então todo homem que não tem Jesus em sua vida, ou que não prioriza a Trindade divina, ele está sujeito a obedecer o príncipe das potestades do ar, conforme Efésios 2 e 2. Jesus venceu na cruz o reino das trevas e garantiu também a todos aqueles que o seguirem com fidelidade. Jesus garantiu esta vitória. Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, na cruz do Calvário, Jesus Cristo garantiu
para todos aqueles que o receberem como Salvador e Senhor de sua vida, a vitória sobre o inimigo de nossas almas. Porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo perdoou os nossos pecados. Ele rasgou a cédula que nos endividava para com Deus. E Jesus rasgou essa cédula, pagou por nós. Ele sofreu por nós, ele morreu por nós. E hoje nós podemos vencer o inimigo de nossas almas, porque Jesus garantiu para nós esta vitória. Com a armadura de Deus, nós vencemos as batalhas espirituais. Nosso inimigo não são seres vivos materiais, mas seres espirituais que habitam nas regiões celestes. Paulo nos apresenta 6 ferramentas de proteção e ataque contra o inimigo da igreja. Ele chama essas armas de a armadura de Deus. A armadura de Deus é tudo o que nós precisamos para resistir aos ataques do diabo e manter-nos firmes com Deus. Nós precisamos dessas armaduras. Agora, quem veste a armadura de Deus não será abalado. Todo crente está dentro de uma batalha espiritual e precisa de armadura espiritual para vencer. O diabo e suas forças estão organizados, estão equipados, estão preparados e por isso nós também precisamos estar preparados, precisamos estar organizados para vencermos o inimigo de nossas almas. A armadura de Deus, ela nos protege, ela nos ajuda a alcançar a vitória. Agora, quais são essas armaduras e o que elas significam? Na lição de número 9, a próxima lição, nós vamos estudar com detalhes cada arma. Mas nós queremos apresentar essas armas porque é com elas que nós vencemos o inimigo de nossas almas, que nós vencemos nessa batalha espiritual. O cinto da verdade, ele é importante porque ele une toda a armadura. É como se nós vestíssemos toda a armadura e, por fim, nós colocássemos então o cinto para segurar. Jesus, ele é a verdade. Conhecer a verdade é essencial para afirmar a fé e para garantir a vitória. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 8,32 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele é o cinto da verdade, porque ele une, ele faz com que as armaduras estejam unidas a nós, para que nós possamos vencer nesta batalha espiritual. Para vestir o cinto da verdade é importante estudar a Bíblia e também aceitar o que a Bíblia diz. Não é somente estudar, mas aceitar o que ela está dizendo para nós, aceitar a verdade de Jesus Cristo para a nossa vida. Também é importante ser honesto, é importante rejeitar a mentira. Efésios capítulo 4, versículo 25, Paulo disse: por isso, deixai a mentira e falai a verdade. Todo cristão deve falar a verdade com amor. Então, vistamos o cinto da verdade. Também a couraça da justiça.
A couraça ela serve para proteger o coração. Em Jesus nós fomos justificados, agora nós estamos do lado da justiça, porque em Cristo nós fomos justificados. Um coração protegido pela couraça da justiça também não se deixará corromper pelo pecado. É o que diz Tiago, capítulo 1 e o versículo 27. Ele diz que a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, para vestir a couraça da justiça, é preciso lembrar que Jesus nos justificou. E se Jesus nos justificou, como Ele é justo, assim nós devemos ser justos. Também nós devemos calçar os nossos pés com as sandálias do Evangelho. Calçar os nossos pés com os sapatos do Evangelho da paz. Nossos sapatos, eles protegem os nossos pés e os nossos pés nos levam para onde nós queremos ir. O Evangelho da paz nos leva à direção para a vitória. Então, quando nós calçamos os nossos pés com o Evangelho da paz, nós somos direcionados, nós somos orientados a andarmos no caminho que nos dará a vitória. Só a paz e o amor podem vencer o ódio e a violência. A paz e o amor vence o ódio e vence também a violência. Romanos 12, 18 e 19 diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. Depois ele diz: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, com muita paz, com muito amor no coração, nós podemos vencer o ódio, nós podemos vencer a violência. Jesus veio para trazer reconciliação, e esta reconciliação, Jesus, ele conseguiu para nós, porque ele une todos os crentes em amor. E esta união, ela vem através do perdão. Jesus nos perdoou e nós agora, para termos o perdão de Jesus, precisamos perdoar também a todos aqueles que nos ofendem. Quando nós perdoamos aquele que nos ofende, nós também alcançamos o perdão de Jesus para a nossa vida. É por isso que nós precisamos perdoar. Se você não perdoar, você não é perdoado. Mas quando você perdoa, você alcança o perdão de Jesus. Então é muito importante você perdoar para promover então a paz. Escudo da fé. O escudo serve para se defender contra as setas e outros ataques. Quando você usa o escudo da fé, você está se defendendo contra tudo, contra todos os ataques que vêm sobre a sua vida, de todos os ângulos. Você consegue se defender com o escudo da fé. Ele protege de forma ativa. A fé em Jesus também deve ser ativa, porque esta fé nos protege de todas as situações difíceis e complicadas para a nossa vida. Nós conseguimos ser protegidos quando nós usamos o escudo da fé. Para usar o escudo da fé, é preciso decidir acreditar na verdade da Bíblia.
Então acredite na verdade da Bíblia, aí você vai agir de acordo com a sua crença. Para usar o escudo da fé, então, decida acreditar. Acreditando na Bíblia, você então tem esta fé, você tem esse escudo que vai te proteger de todo mal, que vai guardar a sua vida para você permanecer caminhando-nos. A fé, ela é firmada quando nós entramos em ação, ou seja, quando nós obedecemos a Deus. Você obedece a Deus e a fé então vai sendo ativada na sua vida. Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E conclui dizendo o versículo, como está escrito, o justo viverá pela fé. Outra arma importante é o capacete da salvação. O capacete, ele guarda a nossa cabeça. A confiança na salvação também guarda a nossa mente e guarda os nossos pensamentos. Por isso nós precisamos do capacete da salvação. Quantos que já têm desprezado, já têm tirado o capacete da salvação e não são mais, a sua mente não é mais uma mente protegida, a sua cabeça não é mais protegida. Todos os pensamentos malignos são aceitos para ser colocados em atitudes na sua vida diária, porque não tem o capacete da salvação. A confiança na salvação também guarda a nossa mente e guarda os nossos pensamentos. Você precisa ter certeza da sua salvação. Você precisa ter convicção da vida eterna. Isto é sinal de que o capacete da salvação está protegendo a sua mente e os seus pensamentos. Sem convicção de vida eterna, sem confiança na salvação, você não tem a proteção de Deus para a sua salvação. Para colocar o capacete da salvação, o crente deve lembrar que Jesus foi quem o salvou e nada, nem ninguém pode tirar isso de nós. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode nos separar do amor de Jesus, porque nós temos o capacete da salvação. Romanos 8, 38 e 39 diz, porque estou certo. Paulo está dizendo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, vamos preservar o capacete da salvação para guardar a nossa mente, para guardar os nossos pensamentos. Vamos estar convictos da salvação, confiantes, esperando que a qualquer momento o Senhor Jesus, Ele vem para buscar a sua igreja. E se você é igreja, você deve estar aguardando por este momento tão maravilhoso. Espada do Espírito. A espada, ela é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Com a espada do Espírito, nós podemos derrotar o diabo e nos defender de seus ataques. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Agora,
para que você a use, você precisa conhecê-la, né? Quer usar a espada do Espírito, a palavra de Deus? Então a conheça. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então essa é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Para usar a espada do Espírito, é necessário estar sempre meditando na palavra de Deus. É preciso que você esteja sempre estudando a palavra de Deus, conhecendo a Bíblia Sagrada, para que você possa a usar, para que você possa manusear esta arma. Estudar a Bíblia, é preciso que você também aplique o que está escrito na Bíblia, aplique na sua vida. Memorizar versículos, conversar sobre a Bíblia, ouvir e ver pregações, participar de seminários, de congressos, isso tudo vai fazer com que você esteja sempre preparado e se preparando para usar essa espada no momento certo. Você vai usá-la tanto para defesa como para ataque e você vai vencer. Orando a Deus também, buscando com sabedoria a entender, a compreender o que está escrito e como usar esta arma no momento certo. A oração tem poder e é essencial para nós alcançarmos a vitória. Efésios 6:18, Paulo concluindo, ele diz: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A nossa batalha espiritual, então, ela é uma batalha contra o inimigo de nossas almas, que quer tirar a nossa salvação. Então, que nós possamos estar armados com as armaduras de Deus. São armas espirituais, não são armas humanas, porque com as armas humanas nós não podemos vencer as batalhas espirituais. Vencemos as batalhas espirituais com armas espirituais. Então, a lição de hoje, ela fala sobre que a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não lutamos contra carne e sangue. E está registrado na carta que Paulo escreveu aos Efésios. Paulo escreveu esta carta aproximadamente no ano 62 depois de Cristo. Ele estava preso em Roma quando ele escreveu esta carta aos Efésios e depois logo escreveu também a carta aos Colossenses, escreveu também a carta de recomendação a Filemão e outras cartas. Mas nós queremos aqui parar e meditar nesta carta, nesse texto que Paulo escreveu aos Efésios. Era uma carta universal. Não era só para a igreja que estava em Éfeso, mas esta carta era como se fosse uma carta circular para ser lida, para ser ensinada nas igrejas a qual o apóstolo havia fundado, e também para todos os crentes que iam recebendo a Cristo e chegou até nós. Ela é uma carta interessante
e importante para nós estudarmos e meditarmos em cada texto, em cada capítulo. Os primeiros capítulos, por exemplo, ele nos revela realidades práticas da nossa vida cristã. Mostra uma grande revelação. Qual revelação? Os gentios e agora se unem aos judeus, tudo isto pela cruz, tudo isso por Cristo Jesus. Os gentios se unindo aos judeus para defender a causa de Jesus. O livro se desenrola tratando de muitas questões práticas da igreja, como a unidade, fala também sobre a questão dos dons que o Senhor deixou para a igreja, né? A questão, e através desses dons, a igreja ela vem se aperfeiçoando a cada dia, levando os santos a viverem uma vida de santidade. Também fala sobre a questão conjugal, pais e filhos, servos e senhores, e finalmente, quando parece que Paulo vai terminar a carta, ele coloca ali no demais, irmãos meus, e aqui ele dá mais uma lição falando sobre a armadura de Deus no capítulo 6. Então hoje nós vamos tratar, já começando, falamos sobre as armas espirituais, desta luta espiritual que exige então armas espirituais. Não é uma luta contra seres vivos visíveis, mas contra seres espirituais. O versículo 10 indica com a expressão quanto ao mais. É interessante notar aqui que essa expressão denota continuidade de pensamento ou mesmo uma conclusão. Muitos crentes não conseguem ligar vida prática com vida espiritual. Nossa vida prática e diária deve ser uma das maiores manifestações espirituais que as pessoas ao nosso redor podem ver e experimentar. Ou seja, quando nós ligamos a nossa vida prática à vida espiritual, nós estamos testificando que Cristo está na nossa vida. José viveu a prática da fé em Deus por onde ele passou, na sua casa, depois quando ele foi escravo no Egito, e lá no Egito ele foi ser mordomo na casa de Potifar, depois como presidiário do cárcere e por fim como governador no Egito. José sempre viveu uma vida de prática, porque ele sempre esteve, mesmo passando por problemas, dificuldades e tentações, mas Deus estava sempre na sua vida, porque ele viveu uma prática de fé. Sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Como nós nos fortalecemos no Senhor? Como nós nos fortalecemos na força do poder de Deus? Protegidos com a presença do Espírito Santo. Quando nós vivemos uma vida fortalecida no Senhor, nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Estamos também preparados com a palavra de Deus, com Cristo na comunhão com Deus pela oração. Então nós vamos nos fortalecendo no Senhor com a presença do Espírito Santo, com a palavra de Deus, orando sempre em comunhão com Cristo, unido também na comunhão fraternal com os irmãos, com a família, com os parentes, e nós vamos assim expressando a nossa prática de fé. Estamos em uma batalha espiritual
Nessa batalha espiritual, nós não podemos negar que nós estamos. Mesmo que nós negarmos, nós não vamos conseguir sair. Então é muito importante estar ciente do mundo espiritual que está ao nosso redor. Nós precisamos sermos conscientizados, parar de pensar nessa realidade e que isto é fato na nossa vida, que nós vivemos em um mundo espiritual. Só estar ciente disso não vai resolver. É preciso você estar preparado, com vigilância, com coragem e também com as armas certas para você vencer essa batalha espiritual neste mundo espiritual. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 3 a 5, ele diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, nossa batalha faz parte de um nível espiritual. Nossos inimigos, nossas prerrogativas, nossas fortalezas e armas, elas são todas espirituais. Se tentarmos combater o espiritual com as armas humanas, nós vamos falhar e quem vai vencer? O inimigo. O inimigo vai ser vitorioso porque nós estaremos usando armas erradas. E ele quer isso mesmo, que nós usemos armas espirituais para vencermos o mundo espiritual e não dá certo. É importante notar que Paulo não está falando sobre combater com armas humanas, não. Nós devemos combater com armas espirituais. Para batalhas espirituais devemos usar armas espirituais. Então, o propósito foi sempre mostrar que a autoridade suprema e a nossa arma espiritual suprema é o quê? São as Sagradas Escrituras. Então nós vamos usar o quê? Qual arma? As Sagradas Escrituras. Tudo que nós precisamos para lutar contra o inimigo de nossas almas, tudo que nós precisamos para combater este mundo espiritual, está escrito na Bíblia Sagrada. Então, a nossa arma suprema é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Com ela, nós vamos vencer e nós conseguimos vencer, porque nós vamos conhecer também o nosso inimigo, as suas estratégias, e nós vamos saber também as armas certas para vencermos nesta batalha espiritual. A batalha espiritual, ela é pessoal. Cada crente tem a sua. O diabo, ele é como um leão. Ele ruge buscando quem possa tragar. É o nosso inimigo. Ele é inimigo da nossa alma. Por isso, então, ele atira flechas. Ele atira setas para nos atingir espiritualmente. Então, para nos destruir, ele vai usar quem? Usar as pessoas. Aquelas pessoas que estão em desobediência a Deus, que não rejeitam, ou seja, que rejeitam a Cristo, que não quer Jesus na sua vida. Essas pessoas são usadas como flechas e como setas para nos atingir.
O diabo, ele é o tentador, e é por isso que ele nos faz propostas para nós pecarmos. A tentação são as propostas que ele faz para nós pecarmos. Ele veio para matar, roubar e destruir. Destruir vidas, destruir sonhos, destruir paz, destruir a alegria dos homens. E agora, como vencer este inimigo se não for armado com essas armas espirituais que estão descritas na Bíblia Sagrada? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios 10, 4, 5, já lemos aqui, mas vamos ler novamente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas não são carnais. São poderosas em Deus para destruir, ou seja, para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que vai levantar-se contra o conhecimento de Deus? E leva cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Bom, as fortalezas espirituais significa as ideias, os conceitos, os raciocínios e as filosofias desse sistema iníquo que estão aí para influenciar crentes, para tirar os crentes da presença de Deus. E quantos não estão se saindo da presença de Deus e adotando para a sua vida esses conceitos, esses raciocínios, essas filosofias iníquas e pecaminosas para a sua vida. Então, são fortalezas que nós devemos destruir, que nós devemos resistir e ficarmos com a palavra de Deus para a nossa vida. Deus é a fortaleza daqueles que confiam nele. Portanto, as fortalezas satânicas, elas são destruídas e eliminadas da vida do cristão, quando este cristão, então, traz para a sua vida a palavra de Deus, começa a conhecer, começa a meditar e começa a viver na prática a palavra do Senhor. Como cristão, nós temos um chamado para quê? Para quebrar essas fortalezas e resgatar seus habitantes. Provérbios 10, 29 diz: o caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas é ruína para aqueles que praticam a iniquidade. É um trabalho perigoso e difícil destruir fortalezas, resgatar essas pessoas que estão sendo destruídas. É difícil, mas nós temos um arsenal divino que está sempre à nossa disposição. A espada do Espírito, a palavra de Deus, as armas espirituais, a oração, o jejum, a comunhão, a graça, a unção do Espírito, o poder de Deus que nós podemos ter na nossa vida, e juntando tudo isso, nós podemos resgatar pessoas que estão sendo destruídas por essas fortalezas do mal. Os melhores truques do inimigo é fazer com que nós lutemos com as armas humanas em vez de lutar com as armas divinas. Isso é o que ele quer. Mas nós devemos ter o discernimento, ter conhecimento, ter esta revelação de que nós devemos lutar
contra esse mundo espiritual com armas espirituais. Nossa luta não é contra carne e sangue. Os crentes naturais e carnais não conseguem discernir isso. Não conseguem discernir situações complicadas que Satanás cria na igreja. Quando esses crentes naturais e carnais deparam com situações complicadas, com problemas difíceis da igreja, eles conseguem colocar uns contra os outros e aceitam aqueles ataques como ataques humanos, mas não são ataques humanos. Não, é o inimigo que está usando tais pessoas que rejeitam a ele para tais contendas na igreja. E são coisas espirituais. Agora, nós que somos espirituais, aqueles que são espirituais entendem e sabem que aquela batalha deve ser combatida, que esses problemas, que essas dificuldades que surgem na igreja devem ser combatidos com as armas espirituais, com oração, com a palavra de Deus. A missão do diabo é principalmente dividir a igreja. E como ele consegue dividir a igreja? Semeando contenda entre os filhos de Deus. E quando ele consegue fazer isso em uma igreja, ele consegue dividir, e dividindo a igreja, ele consegue destruir igrejas locais. Então, é preciso que nós, a cada dia mais, nos aproximemos de Deus, para que sejamos, então, revelados para nós a cada dia mais, com mais clareza, né? Essas coisas na igreja, e possamos entender que isso é do inimigo, e o inimigo quer destruir a igreja, e nós precisamos lutar. Agora, nós precisamos, sabemos que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, mas nós precisamos vencer a carne para entender isso. E como vencer a carne? Andando no Espírito. É o que diz Gálatas 5,16. Andai em Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Então, quando você anda em Espírito, você não satisfaz os desejos da carne. Não satisfazendo os desejos da carne, o seu discernimento vai ser um discernimento espiritual. E você vai usar as armaduras espirituais para combater as complicações, os problemas e as dificuldades que surgem na sua congregação, na igreja onde você congrega. A única forma de vencer a carne é através de um viver diário no Espírito. Vivendo diariamente uma vida no Espírito, com certeza você vai conseguir discernir tudo aquilo que o inimigo de nossas almas usa para dividir e destruir a igreja. Você vai discernir as coisas espirituais. Externamente, nós lutamos contra aquilo que vemos. Externamente. Agora, é a carne e o sangue. Agora, nós precisamos saber que por trás disso há uma batalha espiritual, há uma luta invisível, e que tal pessoa que está sendo usada para trazer contendas, para trazer divisão, para criar problemas na igreja, não é aquela pessoa. Ela está sendo usada
por Satanás. Ela está sendo usada pelo inimigo de nossas almas. Então a nossa batalha não vai ser contra aquela pessoa, mas vai ser contra o diabo, vai ser contra o espírito das trevas que quer destruir a igreja. Então a nossa batalha é uma batalha espiritual, é uma luta invisível. E nós precisamos conhecer e saber de fato que estamos nessa batalha. Não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra os humanos, não é contra as pessoas, mas é contra o inimigo de nossas almas. Ao vencermos nossa carne, através do Espírito Santo, certamente nós vamos vencer o inimigo de nossas almas, porque o inimigo de nós luta para destruir pessoas, para destruir. E como que ele destrói as pessoas? Tirando a salvação. Tirando a salvação e levando aquelas pessoas a viverem uma vida no caminho que vai levá-lo à condenação eterna. E é isso que ele quer e é isso que ele consegue fazer quando crentes naturais ou crentes carnais ou pessoas sem Deus estão sendo aí usadas por ele para trazer complicações, problemas e destruir a igreja do Senhor. Mas nós vamos andar em espírito, vamos pegar essas armaduras de Deus e usar para vencermos essas batalhas, para vencermos essas lutas, para vencermos essas guerras espirituais e conhecer e saber de fato que nós não estamos lutando contra carne e sangue. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família e até a próxima oportunidade, quando aqui estaremos, se o Senhor nos permitir, com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Participe na sua igreja, vá para a sua igreja aprender lá mais e mais na Escola Bíblica Dominical. Não deixe de participar na sua congregação. Amém.